Nós estamos dando início, oficialmente, vamos assim dizer, à nossa segunda jornada de lives temáticas. Essa segunda jornada de lives temáticas, ela está com uma variedade muito grande de diversos temas. Hoje nós vamos conversar com a professora Marta Marandino sobre educação não formal. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto de Química e Biotecnologia, ao grupo Que Ciência, que é um grupo de ensino, de pesquisa em ensino e extensão em Química. Agradecer à Pró-Reitoria de Extensão pelo edital UFAL Conectada. Nosso objetivo com essa jornada de lives temáticas é compartilhar conhecimento científico de maneira acessível para todos. Existem várias plataformas de comunicação e o Instagram é uma delas, é uma rede social que ela é aberta a todos os públicos, ou seja, de todas as classes sociais, de todos os níveis culturais também. Estou aguardando a professora Marta Marandino entrar. Enquanto a professora Marta entra para poder estar conosco, gostaria de falar para vocês que sempre no início de todas as lives, eu falo que a universidade ela é sustentada em 3 pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão. E a UFAL não está parada. Nós tivemos ontem a presença do nosso reitor, o professor Tonholo, conversou conosco sobre os vários pilares da universidade, mostrou as ações que a universidade está executando, que a UFAL está fazendo, despertou aquele orgulho que a gente já carrega no peito em fazer parte do corpo da universidade, e nós estamos nessa caminhada, nessa jornada, né? Nós estamos ativos, né? As aulas elas continuam acontecendo na plataforma, com os professores, passando cursos, minicursos, oficinas. As atividades de pesquisa também continuam acontecendo, com leituras de artigos, produções. E as atividades de extensão também, elas continuam acontecendo de maneira diferente, devido a essa pandemia. Eu também costumo dizer que nós temos no processo educacional, nós temos o processo de educação formal, não formal e informal. O processo de educação formal é mais conhecido, que é o que acontece dentro de nossas universidades. E o não formal, que eu sempre falo, eu vou deixar para que uma doutora na área ela possa conversar melhor conosco, que é o do processo de educação não formal e informal. Vamos matar a nossa dúvida, certo? A professora Marta Marandina ela já está conosco, mas eu gostaria de dar boa noite, né, ao Daniel, não sei. Ele fala, boa noite, aqui presente alunos da Pedagogia da Universidade Regional de Blumenau, Santa Catarina, na disciplina de Educação Não Formal. Muito bom. Fiquei feliz em saber que vocês estão nos acompanhando. Sejam bem-vindas. Vou convidar a professora Marta para estar conosco. Muito feliz por vocês estarem nos acompanhando. Também aos professores que se fazem presentes para acompanhar, para compartilhar conosco. Façam pergunta, interajam. Boa noite, professora. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu enquadrar aqui Então, direitinho. aí, tá tudo bom? Tudo maravilha. E o isolamento como está? Ai, né, tentando enfrentar, né, essa loucura que a gente está vivendo, né? Mas ficando em casa, saindo o Exato. menos possível, né? Tentando se cuidar, alimentação e apoiando Profe- também as iniciativas aí que estão acontecendo. É isso. Exato. Professora, eu gostaria muito, muitíssimo mesmo de agradecer, porque você aceitou o nosso convite Ah, que de isso. estar aqui Foi conosco, de ótimo. compartilhar, viu? Eu vou fazer uma leitura do seu currículo para que as pessoas que ainda não têm essa oportunidade, essa graça, essa honra de conhecer a sua pessoa, elas possam conhecer um pouco da sua trajetória pelo currículo, mas eu depois gostaria que você mesmo falasse um pouco sobre a sua trajetória, tá bom? Tá ótimo. A professora Marta Marandino, ela é professora associada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, bolsista de produtividade CNPq nível 1D, licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade de Santa Úrsula, mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, obteve Bolsa Sanduíche pela CAPES no Museu de Ciência da Universidade de Lisboa, em Portugal. Livre docência pela Universidade de São Paulo e coordenadora do grupo de estudo de pesquisa em educação não formal e divulgação de ciências. Gente, eu fico emocionada lendo o currículo dela. Na área de museus, trabalhou na coordenação
de Educação do Museu de Astronomia e Ciências, realizando atividades de pesquisa e educação. É membro do International Council of Museums e do Comitê de Museus de Ciência e Tecnologia e do Comitê de Educação e Ação Cultural. Foi presidente e vice-presidente e tesoureira da Associação Brasileira de Ensino de Biologia e vice-presidente da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciência. Atua no ensino, na pesquisa e na extensão. Eu preciso parar para dar palmas, peraí. Porque são poucos os professores que trabalham nos três pilares dentro da universidade. Atua no ensino, pesquisa e extensão, nas áreas de ensino de ciências e educação em museus. É docente do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da USP e no programa de interunidades em ensino de ciências da USP. Colabora no curso de especialização em divulgação da ciência, da tecnologia e saúde da Fiocruz. Possui projetos de pesquisa, publicações e orientações de iniciação científica, mestrado e doutorado, com temas como ensino de ciências, ensino de biologia, divulgação científica e educação em museus. Atualmente é diretora do Centro de Preservação Cultural da USP, CPC USP, e vice-coordenadora do Museu da Educação e do Brinquedo da FEUSP. Gente, parabéns, professora, por essa linda trajetória. Obrigada por ter aceito nosso convite e gostaria que você se apresentasse de maneira mais informal para a gente. Pelo amor de Deus, né? Acho que foi, até cansou, né? Você pegou, assim, direto lá do currículo Lattes, né? Foi sim. Né? Exatamente. E precisa caprichar, né? Para poder mostrar aí para os pares o que faz, né? Mas não precisava trazer todas essas coisas aqui. Eu acho que eu queria destacar que eu sou... sou bióloga de formação, né? E tenho essa trajetória aí de trabalho na área de educação com formação de professores, inicialmente como professora também, fui professora de escola básica por muito tempo também, né, de ciências e também com formação de professores. E depois a minha entrada nos museus, né, no mundo da educação não formal. Você falou aí que eu trabalhei no Museu de Astronomia, né? Foi o Museu de Astronomia que eu comecei a trabalhar lá no Rio de Janeiro. Foi onde eu me encantei com esse mundo da educação não formal e dos museus. E acho que é mais que eu quero falar. E, bom, tenho o meu grupo de pesquisa, né, que eu enfim, tenho meus alunos, onde a gente faz não só as pesquisas, mas também produz uma série de materiais, desenvolve atividades. E acho que é isso. Tem uma página, né, professora? O seu grupo tem uma página, né? Isso. Temos uma página. Agora, inauguramos hoje, inclusive, nossa participação no Twitter. Nós temos uma página também no Instagram, não sei se fala assim, página. Tem no Facebook. Estamos em várias redes sociais, divulgando aí o trabalho, porque eu sempre falo, nós somos um grupo de pesquisa, mas também somos um grupo de pesquisa que trabalha com divulgação da ciência. Então, a gente tem que fazer jus ao que a gente pesquisa. Então, tem que fazer divulgação, né? E trabalhar o grupo... nessa linha, né? A gente fala GENF, é assim que fala? Isso, GENF. O GENF é aquele grupo que a gente fala assim, eu quero ser quando crescer. Um grupo tipo GENF, que sim, é apaixonado. Não vou ser tímida, não. Vou falar, eu gosto muito do meu grupo, né? Eu acho que ele funciona bem porque ele tem alunos maravilhosos e pessoas muito comprometidas, que estão sempre sendo muito parceiras. E ontem, por exemplo, essa história do entrar no Twitter, né, foi totalmente alunos que foram lá, abriram, pensaram, ajudaram, montaram as coisas, enfim. É sempre, em cada época, né, um grupo de alunos que está presente, alunos de doutorado, de mestrado, de iniciação científica. São eles que, de verdade, levam... Que movimentam, né? Isso, Maravilhoso. Somos o que somos por esse coletivo aí. É verdade. Professora, a temática dessa live é educação não formal. Né? Eu tinha conversado com o pessoal, eu sempre explico um pouco do objetivo dessa jornada de lives temáticas, justamente porque existe educação não formal, não formal e informal. Aí eu queria, assim, conversasse um pouco conosco para explicar
para a gente, para o público que assiste, o que é de fato assim uma educação formal, para eles entenderem, o que é uma não formal e o que viria a ser uma informal, de maneira clara, assim, simples para a gente. É fácil, bom. Acho que você está assim, exigindo um pouco demais, né? Porque falar simples dessas coisas que. Não que não seja fácil falar. Educação não formal é aquela que acontece fora da escola, educação formal dentro da escola, informal nas mídias. A gente podia até falar, né, assim, usar palavras para tentar definir essas coisas de uma maneira simples. Só que, na verdade, isso não é bem assim, né? A gente tem uma série de sobreposições e a própria ideia e definição do que é formal, não formal e informal, a literatura ao longo do tempo, né, também não é muito padronizada ou não é muito consensual em relação às diferenças entre essas experiências, essas modalidades educativas, né? Então, se por um lado a gente pode escrever definições muito simples do que é formal, não formal e informal, na prática, no cotidiano de quem faz e quem participa dessas modalidades educativas, não é muito simples defini-las ou separá-las, né? Assim, ou dizer onde é que começa uma e acaba a outra exatamente, né? De uma maneira geral, é isso, né? Assim, a educação formal está mais ligada ao âmbito escolar, então ela está ligada não só à escola como um espaço físico, né? Inclusive, algumas críticas das definições vão falar isso, porque as pessoas associam muitas vezes a definição ao espaço físico, né? Então, a educação formal acontece na escola, então saiu da escola, né? Saiu do portão da escola, já não é educação formal. Isso já começa a ser um problema na definição, porque ela está muito associada, nesses casos, né, a essa questão física, né, do prédio da escola, do espaço escolar, né? Mas então não é só isso, na verdade. Ela está atrelada a uma série de especificidades que a educação escolar tem, né? Como legislação, as políticas, né? Quem é que controla e quem é que coordena e organiza a educação escolar, como ela funciona nesse espaço, né? A organização, né? Não só anual, mas também diária de que é uma escola, né? Como é que as disciplinas se distribuem, né? Os sistemas de avaliação, enfim, tudo isso que a gente chama da cultura escolar vai caracterizar aquilo que, em geral, se chama de educação formal, né? Então, quando a gente vai caminhando para tentar diferenciar a educação formal da não formal, por exemplo, né, a gente já, tentando sair dessa questão espacial, né, a gente pode pensar que há aquela educação que vai acontecer em outros espaços, sim, físicos, né? Mas não só em outros espaços físicos, mas ela não vai ter exatamente esses elementos todos que eu comentei que estão envolvidos, né, na cultura escolar, né? Ela não está determinada por uma legislação ou atualmente até alguns espaços não formais já tem até algumas orientações, né? Por exemplo, eu estou pensando aqui nos museus, né? Hoje em dia, a gente até tem, né, políticas voltadas para a área da educação museal, né? Então, a gente já tem até uma legislação voltada para, por exemplo, um dos espaços de educação não formal, né? Mas, claro que não se compara com a educação formal em termos de legislação e nem tem formas de controle tão estruturadas como a educação não formal, né? Desculpa, a educação formal, né? Ela, em geral, né, ela acontece de uma forma, com um tempo, com um percurso, com características bem diferentes da educação formal, porque ela acontece exatamente em outros lugares. Essa questão do espaço físico é interessante, porque, ao mesmo tempo que não pode ser só isso que define, também é isso que determina que aconteçam coisas diferentes, né? Se você vai no espaço do museu, por exemplo, estou aqui usando, ou mesmo se você vai num parque, numa unidade de conservação, né? ou em oficinas, em outros espaços, né? A organização, né? A forma com que você vai promover os processos de ensino-aprendizagem no espaço vão ser diferenciadas, né? O tempo é diferente, a relação com o conhecimento
muitas vezes é diferente, às vezes é parecida com a escola, né? Daí começam a ter as sobreposições, né? A gente tem, Uhum. por exemplo, objetos. Quer dizer, que uma aula de ciências na escola pode ser dada com um animal taxidermizado, por exemplo, né? Ou pode ser dado feito através de um experimento, né? E isso pode acontecer num centro de ciências, no museu de ciências, né? Então, o que diferencia? Aí começa a ter os problemas da definição, né? Bom, e tem uma outra questão também que relacionada à língua, né? A definição em outros lugares, em outras línguas. Por exemplo, no âmbito, né, dos países anglo-saxões, né, dos Estados Unidos, Inglaterra, e mesmo fora desses espaços, né, mas onde predomina a língua inglesa, em geral não se usa a expressão não formal. Se usa a expressão mais informal, informal, né? E o não formal está dentro do informal. Então, só tem formal e informal nesses casos, né? Isso porque também a ideia de educação não formal, a expressão educação não formal, historicamente, ela teve a origem dela muito voltada para os movimentos sociais, né? Principalmente na América Latina, inclusive aí no Brasil, né? Tudo que aconteceu nos anos 60, 70, né? Todas as questões relacionadas àquele momento onde a escola ela estava sendo muito criticada como se ela fosse um espaço de reprodução do poder, né? Das relações de poder, do status quo. Então, se reivindicava que a educação libertária podia acontecer em outros espaços, né? Então, todo o movimento da educação popular, Paulo Freire, enfim. Foi daí também que surgiu o termo educação não formal na América Latina, né? Então, a gente tem aí umas outras problemáticas envolvidas, porque muitas vezes, por exemplo, quando a gente está falando de educação não formal ligada aos movimentos sociais, ela tem uma dimensão política muito importante, muito forte. Mas quando você está falando de educação não formal, muitas vezes voltada a museus, por exemplo, essa dimensão política de transformação social nem sempre está associada à expressão educação não formal, né? Então, você está vendo que eu não estou definindo nada, então só estou te dizendo Uhum. o quanto é complicado definir esses termos, Porque né? até em alguns momentos elas se entrelaçam, né, professora? Com certeza. A gente costuma dizer, eu prefiro entender e ver isso como um contínuo, né? Assim, a gente não tem limites muito claros entre o que é formal, não formal e informal, né? E eu acho que um outro jeito também interessante de ver é a gente tentar primeiro caracterizar aquela situação real que você está vendo de educação, para depois tentar dizer no que ela tem de formal, de informal ou de não formal. Então, por exemplo, uma escola, né? Uma escola que vai funcionar quer dizer, como funciona a maior parte das escolas. Tem lá os horários, o currículo, as disciplinas, enfim, né? Tudo, né, bem organizado, estruturado. A gente chama lá de educação não formal. Mas aí um dia os professores resolvem fazer uma atividade extraclasse, sair da escola e fazer um estudo do meio, ou uma atividade em algum museu, ou alguma praça, enfim, né? Andar pela cidade, fazer algum tipo de atividade. Nesse momento, quem é que está controlando essa atividade? Né? De quem é a intenção dessa atividade? É do professor, né? Essa Exato. atividade está associada ao currículo do professor, aos conteúdos, à estrutura, né? Mesmo que nessa atividade, né, as relações entre professor e aluno, entre professor, muitas vezes elas se deem de uma maneira diferente, porque o espaço é outro, as relações são diferentes, a relação com o conhecimento é diferente, ela não deixou de estar sendo organizada, estruturada pela escola, né? E como a escola funciona. Então, é aquilo que eu falei, não é só porque saiu do portão, passou a ser Exato. uma educação não formal, né? Continua até com uma formalidade, né? O professor, quando termina a visita, por exemplo, ele pede um relatório. Isso. E mesmo que não peça, entendeu? Mesmo que não peça, tá associado a essa cultura escolar, a esses elementos que fazem parte da cultura escolar, né? Agora, se você já olha do ponto de vista, por exemplo, de um educador de um museu,
né? Um educador de um centro de ciências ou um guia de uma unidade de conservação. Os meus exemplos são exemplos mais da área biológica, porque é onde eu tenho pesquisado mais, né? Mas, assim, mesmo se a gente pensar, né, em parques, ou se você olha, então, o educador, o monitor, né, que se prepara para receber uma visita a um público, né? Seja uma escola, seja uma família, seja um grupo qualquer, né? Então, para ele se preparar para poder fazer a visita, né, e fazer a mediação dessa visita, ele tem que levar em consideração uma série de elementos que são muito diferentes desse contexto escolar. Primeiro, ele tem que levar em consideração o espaço que vai ser visitado. Então, que objetos tem nele, quais são os conteúdos, as ideias, os temas que estão ali colocados, que instituição é essa, né? São elementos que ele vai ter que considerar. A outra coisa é, por exemplo, se for uma escola, né, ela vai ter lá 1 hora, 2 horas de visita, né? Então, o tempo é o outro também, né? Ela vai percorrer o espaço, vai ter que ir a vários lugares, né? Então, ele vai ter que se organizar para dar conta disso. Eu não estou aqui falando como melhor fazer isso ou como pior fazer isso, mas a questão é diferente, né? Ele vai ter que se organizar de uma forma diferente para lidar com isso. E no âmbito informal, que em geral a gente associa muito àquela educação que acontece na família, em situações onde a intencionalidade de educar ela é muito fluida, né? Ela não está ali colocada como um elemento fundamental, né? Não, quem está pensando aquele processo de aprendizagem, muitas vezes, assim, por exemplo, né, eu estou acho que usando um exemplo concreto é melhor. Se eu tiver uma televisão, né, eu estou aqui com a minha família vendo uma televisão e a gente está vendo um jornal, né? E de repente o jornal fala lá dá uma aula sobre como é que o Covid entra nas células e tudo mais. Se está acontecendo ali um processo de educação, né, de compreensão de uma determinada realidade, de ideias, inclusive científicas nesse caso, né, que quem fez, claro que teve uma intenção de deixar claro, mas ele não vai ter nenhum tipo de controle sobre como é que o outro vai entender aquilo, se vai aprender ou não, se aquilo vai ser conversado pela família ou não, se vai ter dúvida ou não. Ele simplesmente coloca aquele elemento lá sem nenhum controle sobre ele, né? E a família, por exemplo, pode começar a conversar sobre isso, pode trocar informações, pode aprofundar, pode, né, um adolescente pode usar aquele exemplo numa aula da escola, né? Então levar aquilo que ele viu numa situação informal para dentro da escola, né? Enfim, é isso que você falou, são as sobreposições. A gente tem uma pergunta aqui, professora. Deixa eu ver, é do Neves Sagra. Ele fala assim: no caso de uma escola com um laboratório de ciências e tecnologia, mas que lá tem atividades que não fazem parte do currículo formal, neste espaço seria então educação não formal, mesmo estando na escola? Olha, aí, pessoal, sempre tem uma. A escola é maravilhosa, né, gente? Porque a escola ela inventa coisas muito diferentes, né? Então, as escolas podem. Inclusive, tem museus dentro de escola, né? Tem muitas escolas. Isso foi muito forte no final do século XIX, início do século XX, em vários lugares no Brasil, né? Museus dentro de escola, né? E aí ele está trazendo esse exemplo de um laboratório, né? Assim, o que ele está me trazendo de característica agora é que não é ligado ao currículo, mas eu precisava saber mais para poder me posicionar, entendeu? Assim, tudo bem, pode não ser ligado ao currículo, mas pode ser uma atividade de contraturno que o aluno tem que fazer tantas atividades de contraturno para poder, no final do ano, ter... Ou seja, tem algum nível de controle nisso, né? Uma organização, né? Isso, ou sei lá, de alguma maneira aquilo que está sendo trabalhado lá vai ser aproveitado em alguma disciplina. Não sei, assim, acho que pode ser, sim, até uma atividade não formal, né? Por isso que eu estou falando, não dá para a gente ter um limite assim muito, né? Aqui acabou, aqui começou, né?
eu acho que é uma atividade que pode ter elementos próximos a uma educação não formal, mesmo acontecendo dentro de um espaço escolar. Agora, o quanto ele está mais perto do não formal ou mais perto do formal, a gente teria que analisar aí tudo o que acontece nessa atividade específica que ele deu esse exemplo aí, né? Tem o professor Edmar aqui que ele faz a seguinte pergunta: essa forma de educação, ela se assemelha à proposta da Escola da Ponte? Olha, eu diria, é não formal, né? Que ele está perguntando se é não formal, Isso. né? Eu diria que não, porque senão a gente vai começar a achar que existe só um tipo de escola que é válida como escola, né? A escola que é tradicionalmente organizada de um determinado jeito, né? E a gente tem muitos modelos de escolas por aí, e muitas formas diferentes de organizar currículo, né? Enfim, Montessori, né? Enfim, agora não vou me lembrar de todas as possibilidades aqui, né? Mas a escola, né, é uma instituição que existe há muito tempo e a maneira com que ela vem sendo estruturada também foi se modificando ao longo da história, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entender também a escola como sinônimo de uma maneira única de organizar o conhecimento, né? Não o conhecimento, mas a maneira com que se dá o processo de ensino-aprendizagem, melhor falar assim, né? Então, eu não diria que a Escola da Ponte é um exemplo de escola não formal. Eu diria que ela é um exemplo de escola organizada, estruturada de uma outra maneira, né? Mas ela vai... eu não tenho detalhes como ela funciona em outros lugares. Eu até conheço, aqui perto no meu bairro tem uma escola pública que ela é toda estruturada a partir dos princípios né, da Escola da Ponte e tudo mais, né? Mas é uma escola pública, é uma escola, enfim, né, que está submetida à legislação do Estado, né? Tem avaliação, pode ser que ela seja feita de outras maneiras, mas tem, né? Eu fico brincando, ó, só para vocês verem como é que a coisa é complicada. Eu fico brincando que quando, lá no início que eu formei meu grupo de pesquisa, né, a gente deu esse nome de Grupo de Estudo e Pesquisa e Educação Não Formal, né, Divulgação da Ciência. E aí, depois do grupo formado e o nome dado, a gente começou a aprofundar cada vez mais o que era educação não formal, não informal e tal. E cada vez que eu me aprofundava mais, eu via mais complicação nessa definição. E eu, sinceramente, se eu tivesse que fazer, né, dar um nome para o meu grupo hoje em dia, certamente não seria esse nome, né? Eu acho que a gente cria mais, às vezes, problemas do que resolve, né? Por outro lado, eu acho que as tentativas de definição, né, e de análise das situações reais, a gente vê o que ela é próxima da escola e que não é, também ajuda a gente a entender a dinâmica educacional, né, na sociedade, né? Ajuda a gente a entender por que a sociedade precisa dessas outras modalidades também educativas, né? E por que elas são importantes e devem ser valorizadas, né? Então, é complexo, mas é uma coisa gostosa, mas ela traz uma série de questões, né, conceituais. Exato. Eu quero mais adiante entrar justamente nessa temática da sociedade. Mas antes da gente chegar lá, professora, tem algumas colocações aqui de algumas pessoas que estão nos assistindo. O Johnny Boy, ele faz uma referência à questão da intencionalidade na hora de classificar como um processo educacional formal, não formal e informal. Tem outros aqui que fazem referência ao uso do espaço make, robótica, programação. Eu vou fazer uma sequência assim de colocações, porque depois você pode comentar melhor, né? Eu não sei como é o nome dela aqui. Vocês, gente, quando forem criar o Instagram, coloque o nome de vocês, facilita bastante, tá certo? Ela fala o seguinte, que já viu autores classificando feiras de ciências como educação não formal e ela gostaria de saber qual o seu posicionamento sobre isso.
Bom, primeiro eu tô, assim, né, enquanto eu estou te vendo aqui, eu vejo aqui alguns comentários, vejo os amigos também me dando alô, é ótimo, né? Convidei vários amigos para participar, gente da área de educação, gente também que não é da área de educação, a família também está por aí, né? Eu fico também lendo aqui os comentários, né? E as observações aí das pessoas. E acho muito interessante ficar com vontade de, se a gente pudesse, né, registrar tudo, né, ia ser ótimo, É. né? Porque eu acho que também eu estou percebendo colocações aí muito bacanas, né, Tem sobre o sim. tema. Quer que eu leia algumas? Eu vou ler algumas, porque aí você pode Tá comentar assim, bom. né? Fica bem à vontade. Tem a Luana, que ela fala assim: os pais estão preparados para enxergar esse tipo de educação como válido? Eles estão abertos a ver as modificações necessárias na transmissão e absorção de conhecimento? Aí tem a Dani. Professora Marta, qual é a sua opinião sobre propostas interdisciplinares em museus? O que você acha que os professores precisam para aplicar algo nesse sentido? Turma da Chega, Monique, Educação Não não estou Formal da conseguindo. FURB. Ou eu anoto tudo, ou eu É, esqueço. É porque é muita pergunta, muita pergunta. Até porque acho que está indo em. Acho que essa pergunta essas perguntas que você fez agora são um pouco diferentes das Das, anteriores, né? das Então, anteriores. só para eu não esquecer, assim, vamos fazer esses dois blocos, então, assim, pensar um pouquinho. O Johnny, eu acho que eu conheço o Johnny. Eu vi, tentei ver a foto se é o Johnny mesmo que eu estou pensando, mas eu acho que eu Johnny Ball. conheço. Acho que. E ele também, se é quem eu estou pensando, né, fez pesquisa, né, mestrado, doutorado, trabalhando com essas temáticas também de educação não formal, né? E acho que a intencionalidade que ele pergunta é um elemento interessante e importante para a gente considerar, né, na diferenciação entre formal, não formal e informal, né? É assim, a gente olhar de quem é que está pensando a ação educativa, né? Então, eu estou pensando ela do ponto de vista da escola, do professor, então, dentro da cultura escolar, ou eu estou pensando do ponto de vista do museu, da unidade de conservação, do parque, do centro cultural. Aí é um outro, tem outras intenções, né? Tem intenções específicas que são diferentes da intenção da escola. E também a mídia, né? Sei lá, eu dei aquele exemplo lá do Jornal Nacional, né? A intenção de um jornal, né, qualquer, de qualquer rede, né, colocar uma explicação sobre um tema científico na hora dele estar apresentando esse conhecimento, não é a mesma de um museu que não é a mesma da escola, né? Então, quem está pensando aí não só os atores, as pessoas, mas também as instituições a que essas pessoas pertencem, né? Elas certamente é um critério interessante para a gente diferenciar o que é formal e não formal. Acho que ajuda muito a gente diferenciar Sim. o que é formal e não formal, né? Mesmo que, como você disse, às vezes hajam sobreposições, né? Eu não me lembro mais o que você tinha perguntado sobre isso, mas a, alguém falou sobre a questão dos pais, da família, né? Eu achei essa pergunta bem Isso. interessante, né? Especificamente com relação aos museus, né? O que foi acontecendo ao longo do tempo, né? Ao longo da história dos museus, que os museus começaram lá, né? No século XVI, foram se modificando ao longo do tempo, né? Sempre com uma ênfase muito grande na coleta de objetos, no processo de, mais tarde, depois da investigação, da pesquisa sobre os objetos, né? Mas sempre a questão educacional teve de alguma maneira presente. É claro que eu estou chamando de educação lá no século XVIII ou XVII não é igual ao que a gente está chamando de educação hoje, né? No século XIX. Mas a ideia de um processo educativo já estava presente desde o início, que começaram a se expor coleções, expor objetos, né? No entanto, no século XX, especialmente XXI, né, mas especialmente final do XIX e início do século XX, que a questão educacional ganha muita força, muito espaço dentro dos museus. E uma das razões, aí eu já estou meados do século XX para cá, uma das razões desse papel importante que os museus passaram a ter tem a ver
com a presença das famílias nos museus, né? De uma certa maneira, as famílias começarem a entender, porque também os museus começaram a assumir a sua dimensão educacional de uma maneira mais intensa, né? As escolas sempre, tá, gente? As escolas sempre estão presentes também. Mas as famílias também começam a entender que aquela experiência é uma experiência não somente de lazer, né? Com o passar do tempo. Isso não só com os museus, né? Isso tem a ver com o processo de comunicação de uma maneira geral, né? Começa a surgir a educomunicação, que a gente hoje tem até graduações de educomunicação, tem a expressão que aparece, né? Que é a edu-entertainment, né? Que é a junção da educação com o entretenimento, né? Então, essa ideia de que quando a gente está em situações, em determinados espaços, que às vezes a nossa intenção é muito mais o lazer, não significa que a gente também, ao mesmo tempo, não esteja aprendendo, né? E que esse processo não possa estar acontecendo, né? Então, eu diria que assim, genericamente falando, as famílias passaram a se interessar, sim, por o que a gente chama aí de educação não formal. Agora, é claro que isso aí tem um corte social, de grupo social muito forte, né? Isso depende do contexto, do lugar, né? Do país, do contexto social, do acesso, né? Acesso não só aos próprios museus e aos espaços, como o acesso das famílias à educação também, à valorização desses espaços, né? Pesquisas que já foram feitas no Brasil sobre interesse de famílias, né? Sobre ida a museus, já aparece isso nas famílias, quer dizer, não só fora do Brasil, mas no Brasil também as famílias têm valorizado a ida ao museu. Mas também a gente sabe que desculpa, deixa eu só terminar essa ideia. Não, a família que visita museu é a família de classe média para cima, né? Então, é isso que a gente precisa ver também. Desculpa, o governo tem investido nisso? É porque você começou a falar da questão do envolvimento da família e a questão mesmo de investimento mesmo do governo. Aí eu queria que você, como está mais dentro dessa temática, trabalha com isso, como é que está sendo a política de investimento nessa questão da educação não formal? Então, acho que a gente não... Vamos começar um pouco atrás, né? Para não falar de como está sendo, como estava antes, né? Porque se a gente falar de hoje, a coisa é um pouco complicada, né? Mas vamos chegar hoje. Vamos começar lá atrás primeiro, né? Bom, também não vou fazer nenhuma grande história, mas acho que assim, é importante a gente destacar que, como eu disse, o final do século XIX e ao longo do século XX foram momentos muito importantes e relevantes, né, para a educação, de uma maneira geral, escolar também, né? Estou falando de todo... e da comunicação, né? Também tem toda essa discussão sobre a sociedade da informação, né? Quer dizer, a sociedade teve muitas mudanças nesse momento, né? E uma preocupação muito grande, né? Do acesso à informação, né? E da qualidade do acesso a essa informação, né? E, obviamente, isso teve a ver com um investimento, né? Não só público, como privado, né? Nisso, né? Então, a gente tem aí, no âmbito aí específico da educação não formal, e a gente tem a década de 60, de 1960, né? E depois, mais para frente um pouquinho, os anos 80 também, foram momentos de aberturas de muitos museus e centros de ciências e centros culturais e organizações não governamentais voltadas a essa ideia da divulgação científica, revistas, né, de educação não formal / divulgação científica, né? Então a gente e foram momentos onde teve muito investimento, começa a ter muito investimento governamental e de fundações também, né? Acho que é importante também destacar que algumas fundações também foram fundamentais para que isso acontecesse, né? E isso não só fora do Brasil, mas também no Brasil, né? No começo do século XXI, né, isso vem aumentando cada vez mais,
E no período aí de 2006, mais ou menos, até 2000 e vamos botar aí 2015, 2016, né? A gente tem vamos dizer assim, um momento de muito crescimento das questões relacionadas à educação não formal e divulgação científica no país. E isso acontece porque os governos que assumiram, né? E eu estou falando não só do governo federal, muitos governos estaduais também, via as suas agências de pesquisa, as FAPs, né? Começam a investir na divulgação científica, né? E na educação não formal, por meio de editais, por meio de financiamentos em diferentes frentes, né? Formação de cientistas, desculpa, de pessoas na área de educação, de comunicação, que trabalhavam com os cientistas, né? Nessa perspectiva, né? Então, isso vinha se ampliando, né? De uma maneira muito intensa ao longo desses anos. Chega perto de 2016, a gente já um pouco antes começa a crise econômica, então já começa a ter cortes, né? Não só na divulgação científica e na educação não formal, mas, né, em tudo, né? E aí a gente tem o que eu chamo de golpe, né? A gente viveu um golpe em 2016, né? E a gente depois tem todas as situações que a gente vem vivendo, né? A mudança no próprio ministério, quer dizer, importante dizer que eu esqueci de dizer, né? Nesse período, vamos dizer, das evidências de que desse investimento governamental muito grande, foi exatamente ter sido criado um departamento no Ministério de Ciência e Tecnologia na época, né? Que era só Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Foi criado o departamento de difusão e popularização da ciência, né? E dentro desse departamento tinha uma secretaria de inclusão. E era dessa secretaria que eram gestados muitos editais voltados à popularização da ciência, né? O governo, inclusive, assumiu essa expressão popularização da ciência. Quando aparecem as semanas nacionais de ciência e tecnologia, as Olimpíadas, né? O investimento nos caminhões da ciência. É nesse período que acontece todas essas coisas aí, né? E aí, bom, o que nós vivemos depois disso por um lado, o problema econômico, né? Mas, mais do que problema econômico, uma orientação política e ideológica para não só um ataque à própria ciência, né? Mas também um ataque, quer dizer, acaba sendo também para a divulgação científica e para a educação não formal, né? Hoje o que a gente vive é desesperante, é angustiante, como a gente tem vivido, né? Eu acho que eu acho que até é melhor a gente não ficar falando sobre isso assim muito, né? Porque não podemos deixar de dizer, né, que o que a gente ainda existe, né? Esse departamento ele foi porque depois, não sei se vocês se lembram, o Ministério da Ciência e Tecnologia mudou foi acrescentado o I de inovação, depois ele juntou com o Ministério da Comunicação e teve mudanças internas e esse departamento de popularização da ciência ele acabou, não existe mais, e ele foi, vamos dizer assim, rebaixado a uma secretaria, né? E essa secretaria ainda tem algumas ações, né? Porque saem os políticos, mas, graças a Deus, ficam os técnicos, né? Nesses órgãos dos governos federais, né? E são técnicos muito compromissados, né? Muitas vezes são técnicos muito compromissados com que essas ações tenham continuidade, né? Então, por exemplo, a gente ainda tem chamadas aí para a Semana de Ciência e Tecnologia, isso acontece, mas com muito pouco dinheiro, né? Com pouco investimento, né? Enfim, acho que a situação que a gente vive hoje é bem complicada. É Mas acho que delicado, é importante todo mundo saber que a gente já teve investimento, né? Bastante. E que a gente tem que lutar para voltar a ter e ter mais, né? Ô, professora, dentro da universidade, né, que com certeza, em falar em investimento, a gente sofreu bastante esse impacto, né? As pesquisas, elas são feitas também voltadas para esse âmbito de educação não formal. Que tipo de pesquisa, por exemplo, do seu próprio grupo de pesquisa na Universidade de São Paulo, que são desenvolvidas dentro dessa área de educação não formal? Olha,
acho que, assim, se a gente for usar... Porque, assim, como eu falei, você falou, né? Meu grupo é Educação Não Formal e Divulgação da Ciência, né? Então, a gente acaba atuando um pouco nessa interface, até porque também não é muito fácil separar a educação não formal e divulgação da ciência, muitas vezes, né? Então, acho que, assim, existe uma série de possibilidades de trabalhar e pesquisar, né, com a educação não formal, voltado às questões das mídias, das novas tecnologias, né, voltado aos espaços mesmo, né, instituições, né, como eu falei, os museus, os parques, as unidades de conservação, as organizações não governamentais, os centros culturais, centros de divulgação científica, né? Então, a gente pode ter pesquisas que vão fazer uma reflexão, ou que vão estudar, ou que vão analisar essas diferentes experiências, né? No meu caso específico, eu tenho trabalhado com mais ênfase com os museus, né? A maior parte, eu já trabalhei também um pouco com algumas outras mídias, né? Já orientei trabalhos, por exemplo, sobre um desses documentários de repórter, né? Na época era o Globo Repórter, né? Já orientei trabalhos nessa linha, mas, sei lá, 99% das nossas pesquisas são realmente voltadas para os museus e os museus de ciência, né? Particularmente, né? E o que a gente procura estudar neles tanto do ponto de vista do todo o processo de organização das ações educativas. Então, por exemplo, a gente busca estudar como é que se dá a construção de uma exposição. Quem é que faz? Como é que as pessoas que fazem uma exposição, elas escolhem os conteúdos que vão estar lá? Por que eles fizeram essas escolhas? Como é que isso é feito? Da onde veio? Né? Aquilo que aparece lá na exposição é igualzinho ao que estava no artigo científico, né? É um tipo de pesquisa muito parecido com a pesquisa que se faz na escola, né? Como é que o professor organiza seu conteúdo, suas aulas, suas atividades? A gente também faz esse tipo de pesquisa do ponto de vista do museu. E não só em relação às exposições, mas também outros materiais educativos que são elaborados. Por exemplo, como o mediador atua, né? Uma análise, né, da atuação do mediador, né? Sempre no sentido de contribuir e analisar e refletir para melhorar a qualidade dessas ações que são feitas, né? E também a gente faz pesquisa do ponto de vista do público, né? Como é que o público se relaciona com esses espaços, né? Como é que ele aprende, como e o que ele aprende, né? Qual é o interesse dele, qual é a opinião dele sobre determinados temas. Então, por exemplo, né, a gente agora está com um projeto grande de pesquisa, muito voltado para a questão das controvérsias, né, dos temas controversos e de toda a discussão do movimento ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, né, ligado ao museu. É que eu vi aqui a Keninha Parra falando de transposição museográfica. Exatamente, né, o que eu falei antes é a transposição museográfica, né? Eu acho que ela entendeu direitinho o que é, né? Então, aí tem um ponto de vista dessa pesquisa que a gente está fazendo. Então, a gente tem discutido como é que, por exemplo, qual é a opinião do público, né? Se o museu é um lugar para trazer temas polêmicos, temas controversos, né? Então, a gente tem uma das pesquisas que estão sendo desenvolvidas, a gente acompanha o público durante a visita dele, né? E depois a gente faz perguntas. E as perguntas que a gente faz é essa, né? Assim, por exemplo, né? Você sabe que a questão do aquecimento global é um tema importante, relevante, mas a gente sabe que existem diferentes opiniões, né? Às vezes dentro da comunidade científica e às vezes entre a comunidade científica e a sociedade, né? Então, você acha que isso é um tema que deveria o museu tratar? Né? E é muito interessante saber o que o público pensa, né? O que ele acha que é o papel do museu, né? Ter essa preocupação, né? É importante. Sem dúvida. Então, a gente faz pesquisa também com o público. São esses tipos de pesquisas que a gente desenvolve.
Professora, para a gente dar um fechamento e entrar justamente numa das temáticas da Marcha Virtual pela Ciência, é que eles pedem para que a gente, em poucas palavras, diga por que a pesquisa feita dentro da universidade, dentro da sua área de trabalho, ela é importante para a Essa, comunidade, né? Para o eu acho país. que essa pergunta, todo cientista, todo pesquisador deve se fazer e deve se fazer constantemente, né? É, certamente, né? Acho que existe muitas vezes essa ideia ou uma dicotomia de achar que pesquisa existem determinados tipos de pesquisas que são mais importantes que outras, né? E eu acho que a gente hoje está vivendo exatamente esse momento. E uma das razões da marcha é exatamente porque a gente está no momento não só de desvalorização da ciência, mas dentro da ciência, da desvalorização de determinadas áreas da ciência. Então, por exemplo, né, a gente tem um exemplo clássico aí que a gente está vivendo agora. No caso do nosso grupo, a gente hoje divulgou muitas coisas nesse sentido, né? Que é sobre o edital que apresentou cortes com relação às bolsas de iniciação científica para a área das humanidades, das sociais e das artes, né? Então, é nesse sentido que a gente começa a ver que existe uma desvalorização de determinados campos de conhecimento, determinadas ciências, determinadas áreas, né? O que é uma concepção de conhecimento, uma concepção de ciência bastante Pequeno. complicada, né? E que vão trazer certamente efeitos para a sociedade, né? Desastrosos, né? Desastrosos. Bom, por que eu acho que a pesquisa que a gente desenvolve é importante, né? Bom, porque eu acho que nós vivemos numa sociedade que o acesso à informação é fundamental, né? E eu acho que quando a gente valoriza, né, e entende como funciona o processo educativo em espaços como, por exemplo, os museus, né, as unidades de conservação, os zoológicos, os jardins botânicos, né, quando a gente entende esse processo, a gente pode fazer com que cada vez mais esses espaços se preparem para atender mais pessoas de uma maneira com uma qualidade maior, né? E eu acho que, em paralelo a isso, a gente também valoriza esses espaços como espaços políticos importantes que devem ser dado acesso à população, né? Então, a gente sabe, como eu te disse, né, que no Brasil, isso acontece em vários lugares do mundo também, né? Mas a gente sabe, as poucas pesquisas que existem no Brasil já dizem que quem frequenta museus no Brasil é classe média e classes mais altas, ou classes escolarizadas, principalmente, com escolaridade avançada, né? Essa é uma questão que isso se sabe por causa de pesquisa, né? Exato. Porque as instituições estão fazendo pesquisa, né? E a gente precisa, a pesquisa ela também tem que ela pode também, não é que ela sempre tenha que fazer isso, mas ela também pode se transformar em instrumento de reivindicação de direito, né? De direito à informação, de direito ao conhecimento, de direito a acesso ao conhecimento, né? Então, eu creio que em nenhum momento, né, quando a gente está querendo valorizar os museus, esses outros espaços, a gente está desvalorizando a escola. Muito pelo contrário, né? A gente quer mais que a escola e esses espaços sejam sempre parceiros, né? E que lutem juntos pela qualidade da educação que se desenvolve nesses espaços, né? Então, eu vejo É. que a pesquisa na nossa área ela pode ajudar nesses dois âmbitos, né? Isso. Eu sempre digo assim para os meus alunos, quando a gente vai estudar pesquisa educacional, eu sempre questiono a eles que pontos a gente pode pesquisar tudo que dentro da área da educação, né? O que a gente pode pesquisar. E eles sempre citam alguns pontos. Aí eu sempre pergunto a eles se isso está no preto e no branco, né? Se essas informações estão quantificadas, se elas foram pesquisadas, essas informações que muitas vezes a gente responde com achismo, né? Porque, por exemplo, a gente pode dizer sim ou não se um passeio no museu, vou usar um exemplo simples, se um passeio no museu, ele contribui ou não para a formação de um aluno do ensino médio, por exemplo, considerando que o professor leva a turma dele para fazer uma visita. A gente só consegue dar essa resposta
se a gente fizer uma pesquisa em cima. E a gente só consegue reivindicar, como você falou aí, se a gente tiver dados, se a gente Uhum. tiver informações palpáveis, né? De mostrar e dizer, olha aqui, ó, a maior parte da população que frequenta os centros de ciência são pessoas de classe média alta. Então, o que é que a gente precisa fazer para poder alcançar pessoas também que não têm essa classe média alta? Lá na UFAL, a gente criou um tipo de evento que é chamado Simbora. Esse Simbora, a gente usa pelo menos usava, né? Antes das mudanças. A gente usava o ônibus da própria universidade, o ônibus oficial, ou seja, os alunos não pagavam pelo ônibus e a gente escolhia um estado. Por exemplo, a gente foi para Pernambuco, foi para Bahia, a gente foi para o Ceará, onde a gente ia com os alunos dentro do ônibus. Quando chegava lá, a gente visitava os centros de ciência, a gente visitava os museus, a gente fazia a gente oportunizava isso. E isso foi muito importante porque, às vezes, os alunos que estão dentro da universidade, eles não são alunos de classe média alta, né? Eles não têm essa oportunidade de ter esse conhecimento, de ter essa intermediação de poder conhecer. Então, foi uma experiência muito boa, porque a gente pôde proporcionar para os futuros docentes, né? Os docentes que estão em formação, essa possibilidade de vivência foi uma experiência muito boa, muito interessante que a gente viveu e que a gente sentiu pelas experiências, pelos relatos, o quanto a gente pode contribuir com essa formação deles. Sem Em, dúvida, eu acho que essas experiências são fundamentais, né? em falar na parte de formação docente, teve uma pergunta em relação aos professores dos cursos de Química e Licenciatura, os alunos que estão sendo formados. Qual é a sua visão, professor, em relação à formação mesmo da grade curricular desses professores que estão sendo formados, que vão para o mercado de trabalho? Se eles estão preparados ou não dentro dessa área de educação não formal? Então, eu sou totalmente a favor, né, de que os conteúdos do campo da educação não formal entrem na formação inicial de professor, né? Não só na formação continuada, mas na formação inicial, né? A gente já tem visto, é muito interessante isso, né? Que a gente tem visto como isso tem crescido ao longo dos anos no Brasil, né? Não só, né? Já começa a aparecer, até tem eu orientei a tese de uma aluna, amiga, né? Que é a Adriana Pugliese, professora hoje da Federal do ABC, né? Exatamente em que ela analisa, né? Como é que três universidades diferentes, como é que a questão da educação não formal e da divulgação da ciência vai entrando no currículo da formação, no caso ali era na formação do biólogo, né? Dos licenciandos em biologia, né? E é interessante porque na tese delas são três universidades com três experiências bem diferentes e que eu acho que elas falam um pouquinho do que acaba acontecendo no resto do país, né? Então a gente tem desde daquelas, no caso da biologia em particular, né? Aqueles cursos aonde o licenciando, nas disciplinas pedagógicas, ele não vê essas questões, né? Mas às vezes ele sai porque tem uma atividade de campo, de uma disciplina biológica, né? Mas, no máximo, ele nas atividades que ele tem que fazer complementares, ele pode ir a um espaço não formal, né? Já vão ter outros aonde os professores, nas suas disciplinas pedagógicas da licenciatura, incluem essas discussões, incluem textos, incluem esses temas. E, às vezes, até fazem visitas, né, a alguns espaços. Até lugares, e isso a gente fez um levantamento ainda meio assim, rapidamente, só procurando pela rede, né, de computadores. Mas a gente precisa fazer esse levantamento com mais organização e com dados direitinho, né? Mas, assim, muitas universidades federais do país já estão implementando disciplinas de educação não formal, né? Que é uma das universidades que a própria Adriana estudou, que é a UFABC, que ela depois virou professora, inclusive, lá, né? Então, assim, a gente já vê universidades, inclusive, às vezes, disciplinas de estágio, né? Sim. Ou disciplinas teóricas, ou as duas coisas, que são disciplinas que têm um nome, educação não formal, educação em outros espaços, tem diferentes nomes que aparecem, né?
E esse movimento é um movimento muito interessante, quer dizer, já existe, me parece que dentro da área, pelo menos da área de educação e ciência, já existe um consenso, né, de que esse é um tema relevante, é um tema importante, um tema interessante. E muitas vezes quem é que atua nos museus, nesses espaços, são os licenciandos, né? Então, acho que Professora, é fundamental. rapidinho, o Instagram ele vai cortar essa live e vai iniciar outra. Eu peço para que o pessoal, professora, desculpa ter Ah, cortado, porque o Instagram não, ele tem esse tempozinho limite, mas aí não tem problema, porque a gente prolonga um pouquinho e depois os meninos editam e fazem um vídeo só. Aí não tem problema. Aí pode continuar falando e desculpa a interrupção. não, acho que eu estava finalizando mesmo. Já tinha finalizado a ideia, né? Acho que é importante, né? Estou defendendo aí, claro, tem que estar na formação inicial. É verdade. Eu queria falar do livro que você vai lançar no dia 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, que é Janelas para a Natureza. Quer falar um pouco para a gente sobre esse livro, professora? Com certeza, né? A gente convida aí todo mundo para entrar. Vai ser um. A gente inventou aí um lançamento diferente para esse momento aí, né, de isolamento, né? Então vai ser um vídeo lançamento, né? A gente está fazendo um vídeo, né, em que os autores vão falar um pouquinho sobre o que eles apresentam nos capítulos do livro, né? E esse livro ele se chama Janela para a Natureza, explorando o potencial educativo dos dioramas. Eu não sei se vocês já ouviram falar em dioramas. Vamos esperar aí. Alguém sabe o que é um diorama? Escreve aí, gente. Quero ver Dioramas. o que é Pergunta diorama. ao público. Pergunta ao público. Vamos ver se alguém sabe comentar aqui que é um diorama. Não vale meus alunos, hein? Dioramas. Acho que o pessoal está entrando, né? O pessoal está entrando. Aí, explicando pro pessoal que a live anterior, ela precisou ser finalizada porque chegou no tempo limite do Instagram. Mas aí a gente iniciou uma nova live, depois a gente junta uma com a outra e coloca o vídeo completo no IGTV, tá certo? Para quem quer assistir de novo e para quem quer passar para alguém que perdeu e seria muito proveitoso. Ó, o pessoal começou a Representações, quase responder aí. maquete. Teve Vou gente que voltar aqui, ó, ó. o Johnny falou que é suspeito, alguns falando que sim, Ó, a né? Bea disse que são representações, quase maquetes. É por aí, né? Acho que todo mundo não, mas talvez vocês tenham já tido a experiência de entrar no museu, né? E ver aqueles cenários, né? Em que tem um ambiente representado, em geral com animais, organismos taxidermizados, modelos, né? Enfim, né? Esses objetos eles foram muito presentes nos museus no final do século XIX, início do século XX, e para nós eles são objetos muito importantes e relevantes porque eles tiveram, vamos dizer assim, duas grandes razões de aparecerem nos museus. Eles não apareceram só nos museus de história natural, eles têm vários tipos de museus, né? Mas, por um lado, ele foi um momento, do ponto de vista da pesquisa na área de história natural e de biologia, em que a ecologia se tornou uma ciência mais estruturada, mais organizada, né? E cresceu bastante, né? E, desculpa, eu cocei aqui, não me toquei que eu estava. Então, teve, por um lado, essa questão da relevância de estudar os processos e as relações ecológicas, né? E, por outro, os museus, nesse momento, eles começam a valorizar também o fato de que o público pode aprender alguma coisa quando visita as exposições. Então, quando esses dioramas são montados, eles são montados para apresentar aspectos conceituais do campo da ecologia, principalmente, mas também da classificação, né, da sistemática e tal. Mas o jeito que eles são montados, ele tem uma intenção de ensinar. Né? Na história do museu, eles já foram pensados com uma intenção de que as pessoas que olhassem para eles aprendessem um pouco de como é que aqueles animais vivem, aonde eles vivem, o que eles comem, com quem eles se relacionam, né? Quais são as características do ambiente. Né?
Então, ele é um objeto muito interessante dentro da história dos museus, porque ele reúne intenções científicas e intenções pedagógicas, né? E a gente vem estudando eles há muito tempo. Eles ficaram, ao longo do tempo, eles foram se tornando meio obsoletos nos museus, né? Muitos museus começaram a achar que era coisa de museu velho, né? Mas houve um certo renascimento desses dioramas, até porque eles são estruturas muito grandes e muito caras. Então, os museus europeus de história natural, por exemplo, muitos desses museus ou não se desfizeram dos seus dioramas, ou então eles deixaram um espaço lá com os dioramas guardados, né? E a gente tem o museu clássico, né, o American Museum, né, que fica em Nova York, né, que é um museu praticamente de dioramas, né? E são museus, são exposições muito visitadas pelas escolas também, né? Enfim, a gente começou a estudar esses objetos, se aprofundar neles, criamos oficinas de criar modelos desses dioramas em sala de aula, em atividades de extensão, atividades de divulgação científica. E, na verdade, o livro é isso. O livro conta um pouquinho dessa história que eu contei para vocês, conta das teorias sobre... Eu vou rapidinho, que eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Tá bom. Se eu não derrubar tudo aqui agora... Não derruba. O livro, ele é inspirado nesse aqui, ó, que é lá do American Museum. Não sei se alguém já teve a oportunidade. Isso é um diorama, né? Coloca um pouquinho para trás, professora, para poder a gente ver melhor. Opa, Isso. tem uma coisa aqui, né? A gente até usa uma parte do nome do livro aqui, né? Janelas para a Natureza, né? Foi inspirado nesse livro aqui, né? Também. E exatamente o que a gente quer com esse livro é que professores, educadores de museus e o público geral conheçam o que são esses objetos e possam trazer esses objetos para dentro da sala de aula e para as atividades educativas, né? O lançamento desse livro vai ser aonde, professora? Então, você vai ter alguma página? Um vídeo lançamento, né? Então, a gente vai deixar ele no site do nosso grupo de pesquisa, para baixar, as pessoas baixarem. Ele é um livro livre, né? De grátis, aí, como se fala, né? Ô, professora, em falar em museu e aproveitando essa pandemia que nós estamos vivendo em questão de isolamento social, é possível a gente vivenciar uma educação não formal virtual? Uma visita ao museu virtual? Como é que estão lidando com essa realidade? Ou eles estão simplesmente fechou, parou, acabou tudo? Como é que tá? Então, eu diria que a situação está bem complicada. Não só porque os museus, nesse momento, estão fechados, né, em função da pandemia, mas porque houve um efeito disso muito desastroso no mundo inteiro e no Brasil, que é a demissão dos educadores dos museus. Então, está acontecendo uma demissão em massa de educativos, de setores educativos. Vários museus internacionais, museus importantes, e aqui no Brasil também, né, museus estão tendo ou, né, preferindo, vamos dizer assim, né, demitir os seus educativos. Exatamente porque isso a gente mostra como é frágil também esse campo, né, em termos até de organização profissional, né? Existe hoje, né, um grupo grande formado por redes de educadores de museus em vários estados do Brasil. Existe uma carta desses educadores divulgando essa situação dos museus, dos educadores de museus que está acontecendo agora, né? E eu acho que os museus que estão conseguindo fazer alguma coisa à distância são aqueles exatamente que estão usando, muitas vezes, os educadores, os comunicadores, para pensar em ações, né? Então, é muito triste a gente ver que na hora de ter que fazer os cortes, né, a opção é exatamente cortar o elo de comunicação entre o museu e o público, né, que são os educadores, né? Isso é realmente muito triste e muito sério o que está acontecendo, né? Então, assim, é claro que é possível fazer um trabalho educativo
virtualmente, à distância, né? Como é também na escola possível se fazer, como é na universidade possível fazer. Se esse trabalho é igual ao trabalho presencial, não é. Obviamente não é, né? Tem características diferentes e aqui não é uma questão de melhor, pior, né? Tem especificidade, características diferentes, mas assim não é a mesma coisa você ver a preguiça gigante, a foto da preguiça gigante e você vê a preguiça gigante, né? É diferente. Não é a mesma coisa, né? Não adianta. Então, eu acho que é possível, sim, e eu acho que os educadores têm vários espaços e museus fazendo isso, mas, por outro lado, a gente tem essa situação muito ruim acontecendo, né? Uma situação triste, na verdade, né? Alguém falou aí que o campo se forja na resistência. É isso mesmo, a gente tem que resistir em muitos âmbitos hoje em dia, né? Inclusive nesse que é do educativo, dos espaços não formais, né? Professora, a gente vai precisar caminhar para o fim Claro. da nossa live. Gostaria de parabenizar pelo seu livro, né? Lembrando o pessoal que o lançamento do livro é dia 18, vai ser por webconferência, não é isso, professora? Não, na E verdade, a gente vai postar um vídeo com os depoimentos dos autores lá no site do grupo. O site dia é 18, não é isso? www.genf.fe.usp.br. Ó, o pessoal que é do grupo, que está acompanhando, coloca a página do grupo aqui nos comentários para que todo Pois é. mundo possa ter acesso, porque aí fica mais fácil. Gostaria muito de agradecer, professora, por ter aceito o convite, de estar conosco, de conversar. O tempo é muito curto, realmente não dá para a gente conversar sobre tudo que a gente poderia conversar dentro dessa temática, mas eu agradeço muito a sua disponibilidade, né, de tornar conhecidos os trabalhos que a universidade faz. Agradeço à Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto de Química e Biotecnologia, ao Grupo Que Ciência, à Pró-Reitoria de Extensão, pelo edital FAO Conectada. Agradecendo a todos os públicos, aos professores que se fizeram presentes, a alunos, ex-alunos e a toda a comunidade. Obrigada. Até amanhã. Tchau, Tchau, professora. gente. Muito obrigada aí para todo mundo que participou, minha família, os amigos, os colegas, os professores e as colocações aí, muita gente boa aparecendo aí. Um abraço grande para vocês. Muito obrigada pelo convite. Um abração. Um Tchau, tchau. abração.